A paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes, que Deus abençoe a tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, estou mais uma vez aqui, então, irmão em Cristo, pastor Andrei Cândido, mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para trazer esse alimento dos céus, onde Deus ele quer te alimentar, onde Deus quer te dar esperança, fé, para você prosseguir em dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, irmãos, ela vem falar conosco nesse dia abençoado, onde se encontra no livro de Lucas, capítulo 24. E nós vemos que a palavra de Deus, ela diz aqui no capítulo 24 do livro de Lucas, dizendo para nós que Jesus, no caminho de Emaús e os dois discípulos. A palavra do Senhor, ela diz, irmãos, que Jesus ele deu a ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, para que eles ficassem em Jerusalém aguardando. Veja só que interessante. Para que eles ficassem aguardando, porque o Senhor ia enviar o Consolador, ia enviar o Espírito Santo sobre eles, e eles iam receber esta graça, iam pregar e dando. Veja só que interessante. Para que eles ficassem aguardando, porque o Senhor ia enviar o Consolador, e enviar o Espírito Santo sobre eles, e eles iam receber esta graça, iam pregar e anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo a todos, a Galileia, a toda Jerusalém e a toda a região. E era para eles ficarem aguardando que Jesus ia enviar. Mas entenda que naquele momento a dor ela era inevitável, era uma dor inevitável dentro do coração de todos os discípulos, era uma dor difícil de suportar, porque o mestre já não estava mais junto com eles. Jesus já não estava mais com eles naquele momento. Então a dor da perda, que eu e você sabemos, ela é uma dor difícil de passar no momento. E esse era o momento que eles estavam vivendo, uma dor tão grande de suportar, porque Jesus já não estava mais. Jesus já havia sido entregue e a tua vida já havia sido tirada. E a dor era tão grande que dois dos discípulos, veja só, dois dos discípulos decidiram fazer uma coisa. Eles decidiram pegar, ir embora para casa, retornar para a casa deles e seguir a vida como era antes de Jesus. Vou voltar, vou seguir a minha vida como era antes, porque não deu certo. O Messias faleceu. Tudo a qual eles acreditavam e confiavam, como tivesse desabado, tudo caiu, tudo vem ao chão. E eles, por mais que eles ouviram o que Jesus disse para que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem até que do alto viesse o poder, o Espírito Consolador sobre eles, eles não tinham mais esperança, não tinham mais fé. O que eles decidiram? Ir embora. Mas quando eles decidem ir embora, eles desacatam, eles esquecem que Jesus pediu para ficar e esperar um pouquinho, esperar mais um pouquinho, que eles iam ser revestidos para prosseguir a caminhada, mesmo sem a presença de Jesus na terra. Eles iam ser revestidos com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas eles não dão ouvido, porque a situação era tão difícil, a situação era tão drástica dentro deles, e para todos ali em Jerusalém, para todos que criam em Jesus ali em Jerusalém, que fez com que eles largassem tudo, vamos embora. Os dois discípulos pegaram e desceram para o caminho de Emaús. Só que na beira desse caminho aparece um certo homem. Esse certo homem é Jesus, ressuscitado. Ele aparece na beira desse caminho e encontra aqueles dois dizendo como tudo aconteceu, tudo o que estava acontecendo ali, a tristeza que estava no coração deles. E eles vão falando e Jesus se apresenta a eles. E eles sem enxergar, veja só, sem enxergar que era Jesus, diz a palavra de Deus que eles pegam e perguntando: quem é você? De onde vens que não sabe tudo o que tem acontecido nesses últimos dias aqui em Jerusalém? E Jesus pergunta para eles: o que é que tem acontecido? É lindo, irmãos, ver como que Deus trabalha. Jesus, ainda sabendo da minha e da tua dificuldade, da minha e da tua luta, Ele ainda quer saber de nós, Ele ainda quer ouvir de nós o que nós precisamos, o que nós estamos passando, o que é que tanto aflige a minha e a tua alma. Olha que interessante. Ele sabia, Ele era o próprio autor de tudo ali.
Ele era aquele que sofreu, aquele que padeceu e ressuscitou, mas ele perguntou o que é que está acontecendo, ou o que é que houve. Para saber da boca deles, para saber da minha boca, da sua boca, o que é que tem deixado eu e você tão aflito. O que é que tem deixado nós tão oprimidos ao ponto de nós querer abandonar, ao ponto de nós querer acreditar que não há solução, que não há nada que possa reverter a história da minha vida, da tua família, da minha família. Veja só que Jesus ele interroga, ele pergunta, conte para mim o que é que tem acontecido. O que é que deixa o coração de vocês triste? Aqueles dois homens, eles começam a dizer, começam a falar, mas eles não enxergavam, porque os olhos deles estavam fechados para crer e acreditar e ver que era Jesus Cristo que estava do lado deles. Porque Jesus pediu para eles ficar, mas eles saem sem direção ao caminho. Isso acontece quando nós passamos certa dificuldade, quando nós passamos certos problemas. Veja só o que esses dois discípulos fazem. Por mais que ouvem a voz de Jesus dizer, ficam aqui, porque do alto virá o poder, o Consolador, o Espírito Santo, e vos revestireis. E eles, por mais que ouviram isso ainda antes da morte de Jesus, diz a palavra de Deus que eles estão abalados pelo cenário, estão abalados pelo momento que eles estão vivendo. Eles não lembram mais de nada, não acreditam mais em nada. Talvez tem pessoas que estão vendo esse vídeo, que se encontram como esses dois discípulos, já não acreditando mais em palavras, já não acreditando mais em nada, pelo tudo que está vivendo, pelo que a família está passando, pela situação com qual você vive. Mas veja só que Jesus Cristo, por mais que Ele sabe o que eu e você estamos vivendo, por mais que Ele sabe o que eu e você estamos passando, veja que Ele pega e antes mesmo daqueles discípulos chegarem em Emaús, antes mesmo deles voltarem a viver a vida que eles estavam vivendo, veja só que o mesmo Jesus Cristo, ele vai atrás e ele desce ao caminho. É lindo, é interessante, é muito tremendo ver que antes mesmo de nós cair, antes mesmo de nós se lançar ao chão, Jesus Cristo, sabendo da minha e da tua limitação, ele vai ao nosso encontro. Irmã, irmão, ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe de tudo que você está vivendo. Ainda que você tenha pensado em retroceder, em voltar ou em desistir, entenda que hoje Ele vai à tua presença, entenda que hoje Ele vai diante de você. Ele desce como Ele desceu ao caminho de Emaús, atrás de dois que estavam querendo voltar para trás. Ele foi atrás deles para mostrar para eles que Ele está vivo, e Ele está no meio meu, Ele está no nosso meio, Ele está sobre nós para nos ajudar. Não desfaleça, não se sinta abatido pelo tudo que você está vivendo. Como eu disse, talvez palavras hoje já não surja tanto efeito para você de tudo que você está vivendo, mas entenda que aqueles dois também estavam nesse mesmo cenário. Mas Jesus foi atrás deles e falou, diga o que é que está acontecendo. Diga para Jesus agora o que é que você está passando, o que é que você está vivendo, o que faz você perder a fé, a confiança. O que é que tem afligido tanto a tua alma ao ponto de você chorar de tristeza? Diga para Jesus, fala para Ele o que você está vivendo, diga para Ele neste dia. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir na tua voz, na tua boca, o que você precisa que Ele faça por você. Esses dois discípulos, eles pegam e vão descer falando para Jesus tudo. Jesus ainda fala, mas isso não convinha que acontecesse, Ele não explicou para vocês, esse Jesus, que tudo isso ia acontecer e que Ele seria ressuscitado no último dia, no terceiro dia. Os discípulos, sabe, querendo entender, mas não querendo entender, porque o cenário mostrava tudo o oposto. O cenário mostrava que era o fim. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles chegam lá em Emaús, quando eles chegam ali na aldeia, eles entram na casa. Jesus e os dois discípulos. Os dois discípulos falam, não vai embora. Jesus ameaça virar e ir embora. E eles dizem, não vai embora, moço. Já é tarde. Repousa aqui conosco. Fique aqui conosco. E diz a palavra de Deus que Jesus, partindo o pão naquela noite, na hora que Jesus partiu aquele pão, os dois discípulos abriram os olhos e falaram, é o Mestre. É o Mestre que está aqui conosco, Ele está vivo.
Veja só que importante que na hora que Jesus ele parte o pão, eles lembram da última ceia, eles lembram da comunhão, eles lembram que eles precisam voltar aos pés do Senhor, aleluia. Eles lembram que eu, como você, precisamos voltar aos pés do Senhor e voltar a acreditar, porque em todo momento Ele está do meu lado, em todo momento Ele está do teu lado. Somos nós, muitas vezes, que passamos a luta e esquecemos do tamanho e grandeza deste Deus que nós servimos, desse Deus que está sobre nós, mas a luta ela não tem poder para tirar a tua fé, a luta não tem poder para tirar a confiança que você tem em Deus. Então entenda isso, que Jesus mais uma vez ele está abrindo os teus olhos, mais uma vez ele manda eu te dizer para você, filha de Deus e filho de Deus, abra os teus olhos, continue a acreditar, continue a crer, porque Ele pode mudar qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema que você esteja vivendo. E ainda mais, veja só, os discípulos naquele momento, quando eles reconhecem que é Jesus, eles viram um para o outro e dizem, olha, era por isso que durante o caminho o nosso coração queimava. O nosso coração queimava porque era a presença dEle, era a presença de Jesus. Jesus ele está falando para você, meu irmão e minha irmã, neste dia e nesta hora, Ele sempre está do teu lado. Ele sempre vai estar do teu lado. Ainda que você tenha tomado uma decisão a qual não é a vontade do Senhor, Ele está te chamando hoje. Ele está mudando a tua rota. Ele está mudando a sua direção. Porque a vontade dEle na tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra no teu coração, volte a acreditar, volte a crer, porque o Senhor tem coisas além do teu pensamento para ainda realizar na tua vida. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor, no nome de Jesus.